Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos aí que estão ingressando. A gente já vai começar o evento aí em 8 em ponto. Aí a gente vai fazer mais um minutinho aí para o pessoal se conectar. E vou deixar no mute aqui enquanto isso. Boa noite a todos aí que estão conectados. Bom, pessoal, boa noite. Como de costume, vamos começar o nosso evento, nosso webinar de hoje, aí, do mês de maio, aí, no horário, né? A gente está até um minutinho aqui, já passamos do início. Mas hoje nós vamos falar aqui sobre gestão de projetos. Na verdade, a Jamile, que está conosco aí. Boa noite, Jamile. Boa noite a todos. Boa noite, André. Boa noite. Então, a Jamile vai falar um pouco aí para a gente sobre gestão de projetos socioambientais na prática, né, trazendo conceitos, ferramentas e casos de sucesso. Então, antes da gente passar a palavra para a Jamile aqui de fato, gostaria só de cobrir rapidamente aqui. Prometo, Jamile, que não vou me estender muito para dar o espaço aí para você falar desse tema. Fazer uma abertura breve, né? A gente entra depois com a Jamile falando sobre o tema aí do webinar de hoje. A gente tem um espaço de perguntas, né, no final da apresentação, então vocês podem enviar aí perguntas, dúvidas, comentários, enfim, através do Q&A aí da própria plataforma. A gente vai fazer também, ao final, um sorteio de encerramento, com um ticket para a quarta PMI, e uma pesquisa de satisfação que, após a resposta da pesquisa, vocês terão acesso aí ao PDU. A gente vai enviar por e-mail essa pesquisa, então até segunda-feira deve chegar por e-mail dos participantes, tá legal? Então, falar um pouquinho aqui, né, assim, do nosso time. O Rafael lidera o time que é responsável aqui por fazer esse webinar acontecer aí uma vez por mês, né? Então, se você tem vontade de se tornar um voluntário aí no PMI, escaneie aí esse QR Code que está aí na sua tela. Tem bastante coisa interessante para você contribuir, certamente. E esse é um pouquinho aí do time que faz isso aqui acontecer. Bom, as nossas redes sociais, né? Estamos presentes aí no Twitter, Facebook, as principais redes, LinkedIn, Instagram. Eu, particularmente, sigo todas, é muito legal, os conteúdos são compartilhados. Então, fica aí a mensagem, um recado, sigam o PMI Rio nas redes sociais, compartilhem, enfim, muita informação bacana é postada entre eventos e outras coisas, tá, pessoal? Falar um pouquinho da agenda do PMI. A gente vai ter no dia 26/5 um chatting show, né, uma videoconferência que vai falar um pouquinho de ágil, lean, né, e aí as abordagens para gerar valor de negócio em projetos, tá? A quarta PMI ocorre no dia 1º de junho, né? Tem as inscrições aí com desconto até o dia 20. Ela vai trazer um tema bastante interessante. Eu tenho muita curiosidade de saber o que está por trás disso, né? Não fungible tokens, aplicabilidade, né, naquelas artes digital. A gente ouve muito falar aí, né? Que grandes celebridades compram artes digitais aí por preços astronômicos. Então, a gente vai ser levado esse tema na quarta PMI, tá? No dia 1º de junho. Teremos no dia 11 de junho o Changemakers Teams, né, para adolescentes aí de 13 a 19 anos.
E aí vão ter oportunidade de aprender design thinking, proposta de valor, pitch e tudo mais, né? Apresentar as soluções, e os vencedores vão poder transformar, vão poder ter o seu projeto realizado com suporte aí do capítulo do PMI local, da equipe vencedora. Tá? Complementar aqui com o podcast do PMI Rio, tá? O 10º episódio está disponível, é um episódio que fala sobre certificações de disciplina de Agile, é muito interessante, eu mesmo já ouvi e tirou muitas das minhas dúvidas a respeito do que está por trás aí do disciplina de Agile, muito bacana, vale muito a pena, né? Está disponível aí nas plataformas de áudio, você consegue acessar aí também escaneando, muito legal. Tem vários outros episódios lá, e esse último agora é sobre as certificações do DA, né? Bom, mais uma vez, reforçando, enviem as perguntas, as dúvidas, as sugestões, assim, que acharem pertinente aí do conteúdo da Jamile, e no final da palestra ela vai trazer aí as respostas, enfim, endereçar os questionamentos de todos. Reforçando aqui também, né, para aqueles que ficarem conosco até o final, a gente vai fazer esse sorteio para enviar um voucher de 100% de desconto aí para a quarta PMI, que eu citei anteriormente. Esse voucher vai ser enviado por e-mail para você ter essa gratuidade no evento. E é isso. Acho que fui bem rapidinho aí, né, Jamile? Não comi muito seu tempo com a apresentação. Agradecer a sua presença e o assunto nota 10. A gente realmente está aqui ansioso para ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, o palco é todo seu aí. Obrigada, André. Obrigada pela gentileza. Eu vou começar a compartilhar, então, aqui minha tela. Como você comentou, né, André? Eu vou focar aqui na apresentação. O André vai fazer toda essa parte da gestão das questões. Eu estou me programando para abrir o microfone para as perguntas em mais ou menos 40 minutos, ali no máximo. E aí a gente vai interagir bastante. Então, vai anotando aí, vai mandando para o André as perguntas que aparecerem na mente de vocês, para que eu possa depois, então, esclarecer. Eu consigo aqui, André, compartilhar minha tela já, né? Você tirou a sua aí, agora vai aqui para mim, né? Isso, está contigo aí agora, Bola. Vamos lá. Deixa eu me achar aqui. Sempre fico um pouco perdida no início, mas vai dar certo. Vamos lá. Estão vendo a minha tela ainda, mas não está grande, né, André? Vem, me fala aí. Não está no modo de apresentação ainda. Pronto, agora vai. Foi. Agora tá, não tá? Me dá um feedback. Agora sim, agora foi. Então tá. Então vamos começar o tema da nossa conversa de hoje. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito a participação aqui com vocês. É sempre bom a gente crescer, mas a gente compartilhar também, né? A gente se desenvolver, mas ao mesmo tempo compartilhar. E aí o meu compartilhamento de hoje vai ser sobre gestão de projetos socioambientais na prática. Eu vou falar de conceitos, eu vou falar de ferramentas e eu vou falar também de casos de sucesso, porque muitas vezes a gente não consegue conectar a teoria com a prática, né? Então, aqui a proposta de hoje é o trazer para vocês muita prática. Tudo aquilo que a gente estuda, quando a gente se filia ao PMI, por exemplo, eu sou filiada ao PMI, quando a gente se certifica, eu sou certificada também, e quando a gente estuda, às vezes fica difícil conectar o que está lá no livro com o mundo real, com a nossa vida, com o nosso dia a dia de trabalho. E nessa palestra, então, eu vou tentar sempre fazer essa conexão para que vocês vejam como é que a gente aplica isso a projetos socioambientais. Bom, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Jamile Marques, eu sou bióloga de formação. A minha trajetória começou na UFRJ, eu fiz a biologia lá, depois eu fiz o mestrado em ecologia também na UFRJ, no programa de pós-graduação em ecologia. Um pouco depois eu fiz o MBA em gerenciamento de projetos na FGV, e a partir dali eu fui me certificando também em outras certificações que eu achava que agregaria valor para a minha trajetória profissional, então o PMP, o Scrum Certified Master e tal, e mais recentemente como coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Eu sempre trabalhei muito com projetos, então desde quando eu comecei a faculdade, meu primeiro estágio já era com projetos, e assim eu fui traçando a minha trajetória. Hoje eu atuo como Agile Coach
do ICMBio. ICMBio é uma autarquia federal que cuida de unidades de conservação. Eu trabalho com o ICMBio de Carajás, no Pará, e eu também presto consultoria para o CEPERJ, que é o nosso Instituto de Pesquisas e Estatísticas do Rio de Janeiro. E lá, nesse caso, é um projeto de atropelamento de fauna silvestre. Eu sempre trabalhei na área de licenciamento, com projetos condicionantes de licença, majoritariamente óleo e gás, e também, mais recentemente, o segmento portuário. Então, esse é o pano de fundo aqui do que a gente vai conversar. Eu sempre gosto de começar me apresentando para que vocês tenham, então, entender de onde vem a minha narrativa, né? De onde vem a forma que eu penso. Bom, então, falando aqui como uma boa bióloga, né, representando bem a minha classe, digamos assim, eu não quero assustar vocês, eu fiz um podcast com o Rafael e com o Wagner, eles ficaram um pouco assustados, mas assim, meu objetivo não é assustar vocês, é simplesmente falar da vida como ela é, né, o que a gente está vivendo. O contexto, é só olhar para o lado, a gente enxerga essas imagens, a gente tem um contexto socioambiental bastante desafiador, que acaba também envolvendo o aspecto econômico, é inevitável. Para a gente fazer qualquer produção, a gente precisa dos recursos naturais como insumo. Obviamente, quando eu falo de social ambiental, eu vou falar do econômico e eu vou falar da governança também, né, para garantir que tudo isso funcione. A gente está vivendo a década, né, 2030 até 2030, essa década de 20 a 30, é uma década muito significativa. A gente tem um conceito na ecologia que a gente fala da capacidade de suporte do ambiente, então a gente está vivendo o ponto de não retorno, ou seja, aquilo que a gente consome já está sendo além do que o planeta, do que a Terra, do que os ecossistemas são capazes de repor. Então, a gente está extrapolando essa capacidade de suporte do planeta, e o ponto de não retorno é aquele momento ali que os cientistas já apontam que vai ser, os cientistas que estudam especificamente esse tema, já apontam que não haverá retorno possível. Então, dali para frente, a nossa vida vai piorar muito, mais do que a gente já está vivendo. Então, aqui algumas imagens para ilustrar esse ponto de retorno. Ele não está muito longe, não. Alguns especialistas falam em 2050, né, e sendo que a gente já vive muita coisa hoje. Então, aqui é apenas pequena amostra, né, do que a gente já vive. Então, ali escassez hídrica, essa é uma foto de Espírito Santo. Ali Tuvalu, que é um dos países que estão fadados a sumir do mapa com o aumento do nível do mar. A gente teve essa semana ainda um ciclone, né, em Santa Catarina, coisas que não aconteciam no Brasil e estão passando a acontecer. Muitas enchentes, né, enchentes cada vez mais frequentes e extremas, como Petrópolis. A gente tem incêndios de magnitude apavorante, por exemplo, na Califórnia. A gente teve no Pantanal nosso aqui, isso é cada vez mais comum. E uma outra questão muito peculiar desse universo das mudanças climáticas, dessa urgência que a gente está vivendo, são os refugiados climáticos, né? Essa imagem aqui abaixo, ela é bastante simbólica, porque ela mostra uma embarcação com cerca de 539 imigrantes saindo da Líbia em direção à Itália. Então, cada vez mais esses refugiados climáticos, talvez é um termo que vocês não tinham escutado antes, vai ser cada vez mais comum dentro do mesmo país e também entre países, esses refugiados do clima, porque simplesmente vai ser insustentável viver, habitar os locais onde essas transformações vão tornar a vida muito difícil. E aí, pessoal, eu também sou, além daquelas coisas que eu comentei, eu também sou professora na UFRJ. E eu dou aula no programa de pós-graduação em ecologia, que foi onde eu fiz o meu mestrado. Eu sempre trabalhei com projetos, como eu comentei, na área ambiental, na área socioambiental, e conforme eu fui traçando a minha trajetória, lá na FGV eu me qualifiquei e me profissionalizei. Então, o meu entendimento é o seguinte, eu entendo que o gerenciamento profissional de projetos, e essa palavra profissional faz toda a diferença, é só você precisar de uma operação, de repente uma cirurgia, e aí você vai procurar um profissional, você não vai procurar um amador. Então, essa palavra profissional faz toda a diferença. Por que não a gente querer uma gestão profissional para os nossos projetos, né? A gente quer isso na nossa vida, sempre que o calo aperta, a gente procura um profissional. E aqui eu vejo da mesma forma, o gerenciamento profissional de projetos, esse que a gente se dedica a estudar. Ele deve ser utilizado como uma ferramenta para a manutenção de todas as formas de vida na Terra.
E quando eu falo todas, é literalmente todas. Não é só a nossa forma de vida que importa, e sim, de fato, todas, né? A gente tem visto cada vez mais essa relação entre as vidas, entre as formas de vida sendo importante para a manutenção de todas elas. Então, com esse entendimento que é meu, enquanto professora, enquanto consultora, enquanto agile coach, enquanto, né, participante da comunidade de gerenciamento de projetos, é nisso que eu acredito. E aí eu vou falar sobre isso com vocês. O que eu percebo com muita frequência é que esse aqui é um mapa, eu vou dar um zoom para facilitar vocês vão conhecer esse conteúdo do PMBOK 6, né? O PMBOK 6, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não está esquecido, encostado no canto, não. Isso aqui continua sendo relevante. Todas essas áreas de conhecimento que o PMBOK 6 fala para a gente, e os 49 processos continuam sendo relevantes. Então, o que tem de igual em projetos socioambientais? Um projeto socioambiental gerido com profissionalismo, ele também tem que ter atenção a isso aqui. E o curioso é que a área socioambiental é uma área muito projetizada. No entanto, o que a gente percebe? A gente percebe que muitos profissionais que estão à frente de projetos socioambientais que têm cifras muito significativas, muitas vezes não estão preparados para fazer isso, né? Muitas vezes a gestão profissional para esses profissionais ainda não chegou. Então, isso é o que torna o projeto socioambiental comum a todo e qualquer outro projeto. É preciso dominar os conceitos, as ferramentas, as técnicas, os processos, para que você tenha a maior chance de ser bem-sucedido ao final. E, Jamile, o que diferencia os projetos socioambientais de qualquer outro tipo de projeto? Aí, a gente tem que entender que, quando a gente fala, por exemplo, de licenciamento ambiental, trata-se de uma ferramenta administrativa que o governo brasileiro entende para controlar a exploração dos recursos naturais. Então, tem toda uma normativa para seguir. E o nosso governo entende também que o controle social, ou seja, o cidadão participando e cunhando junto a dinâmica desse projeto é super importante, para que nessa escada que a gente chama da escada de participação cidadã, a gente saia da manipulação, que é assim, vem aqui que eu vou te contar uma historinha, você finge que acredita, eu finjo que eu estou te convencendo, e assim a gente vai vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a ideia dos projetos de licenciamento ambiental não é isso. É ao tal ponto de que o próprio cidadão consiga controlar a condicionante da licença ambiental. Então, o desejável é que o nosso projeto seja capaz de subir todas essas escadas e fazer com que o cidadão, que a gente chama de comunitários, façam de fato o controle social. Isso é diferente dos projetos que não são de cunho socioambiental. Não existe essa preocupação com o engajamento dos comunitários. Os projetos socioambientais, sim. E aí tem várias cascas de banana aqui. E muitas vezes as consultorias que trabalham com projetos socioambientais se enrolam. Então, eu já vi casos de consultorias, por exemplo, que são, entre aspas, eu vou tentar ser delicada, mas são convidadas a se retirar de uma determinada região por não entender a dinâmica dessa região. Então, por exemplo, em projetos de cunho quilombola, onde você vai fazer um tratamento diferenciado para uma comunidade quilombola, a consultoria, por desconhecimento, achar que qualquer pessoa negra é um quilombola, né? Então, assim, existe uma necessidade de preparo muito grande para você entender as questões de cunho social também, né? Quando a gente fala de projetos socioambientais. E isso é diferente, isso não vem lá naquele corpo de conhecimento do PMI, né, do PMBOK. Isso é uma sutileza dos projetos socioambientais. E aí, uma coisa interessante também, que eu gostaria de trazer para vocês a gente fala muito de OKRs, né, para fazer o planejamento estratégico ágil, então objetivos e resultados-chave. Agora, será que funciona o objetivo e resultado-chave para fazer gestão socioambiental e mais, né, pública? Será que isso funciona em órgão público, você fazer um planejamento estratégico usando o OKR para fazer gestão ambiental em órgão público? E aí eu digo para você que sim. Nessa experiência que eu trabalho como Agile Coach no ICMBio, a gente, no ano passado, eu fiz um treinamento com eles sobre o OKR e a gente planejou todo 2022 com base em OKR. A gente tem, a nível tático, o que a gente chama de plano de conservação estratégica, que é o nosso PCE,
que ele tem um horizonte de 5 anos. A gente tem em nível tático o Projeto Horizonte, que é o braço executivo do PCE, e no plano executório mesmo, no plano da ação do dia a dia, a gente tem o plano de trabalho individual de cada colaborador do ICMBio, e é ali que a atividade acontece. Então, para eles, fez total sentido fazer o planejamento estratégico de 2022 usando o OKR. Por quê? Porque eles conseguem fazer uma relação entre um plano de conservação estratégica da região amazônica, que eles são responsáveis por um mosaico que é um dos últimos contínuos de floresta amazônica no Pará. Então, você imagina algo muito grandioso, você destrincha em algo anual, e aí você destrincha em algo trimestral, que está no plano de trabalho dos indivíduos do ICMBio Carajás. E assim, qualquer ação que você faça no seu dia a dia, naturalmente você remete a algo maior que está no plano de conservação estratégica. Eu vou dar um exemplo para ficar claro. Quando a gente olha lá, por exemplo, no nível tático, no Projeto Horizonte, a gente vê lá uma tarefa, plano de pesquisa. Então, o ICMBio desenvolve pesquisa. E como a gente consegue desdobrar essa pesquisa no dia a dia de um trabalhador que está chegando no ICMBio, que vai abrir seu computador, seu e-mail, e vai começar a trabalhar? No plano estratégico dele, as atividades que ele desempenhar, ela tem que fazer relação com o plano de pesquisa, que naturalmente faz relação com o plano de conservação estratégica do ICMBio Carajás. Então, uma reunião que ele marca, uma lista de convidados que ele faz, o método que ele desenvolve para a oficina está contribuindo para uma ação que tem uma escala de tempo muito maior de 5 anos, que fica difícil tangibilizar. Mas quando você trabalha com OKR, isso fica mais fácil. Então, se a pergunta que eu fiz, né, é possível usar o OKR para gestão pública socioambiental? É possível. A gente tem feito isso no ICMBio Carajás. Isso aqui é uma foto que eu trouxe para ilustrar do primeiro encontro trimestral deles, fazendo um balanço do primeiro trimestre, e eles se apoiam numa ferramenta chamada Shortcut, onde ali eles desdobram do estratégico, do tático, ao dia a dia, ao operacional. E assim a gente consegue ver maior profissionalização na gestão socioambiental, inclusive no setor público, muitas vezes intencionalmente desmerecido no Brasil. E aí, avançando mais um pouquinho, eu vou falar um pouco para vocês agora de uma ferramenta do professor Finocchio, que de repente vocês conhecem, que é o Project Model Canvas. E por que essa ferramenta é muito interessante? E aí eu vou dizer para vocês um caso que, se tivesse a ferramenta, provavelmente não teria acontecido. Essa ferramenta não é nenhuma novidade, o professor Finocchio cunhou já tem algum tempo. Então, o que ela faz? Ela traz aqui, eu vou dar um zoom para facilitar vocês, ela traz aqui, nesses 13 campos, uma lógica de organização do projeto. Então, justificativa do projeto, objetivo, benefício, produto, requisito e por aí vai. E aí, o que é diferente aqui no meu caso? Eu trago para vocês um exemplo da área socioambiental, porque, invariavelmente, você vai ver essa mesma ferramenta sendo aplicada em projetos de TI, em projetos de engenharia, mas não. Olha só esse projeto. É um projeto preocupado com a definição de unidade de conservação marinha na plataforma continental do norte do Brasil. Né? Então, é a criação de uma unidade de conservação marinha. Então, toda essa dinâmica aqui poderia evitar alguns problemas caso os profissionais da área socioambiental conhecessem essa ferramenta. Então, qual é a boa obra dessa ferramenta? Em um único papel, em um único Canva, em um único quadro, que pode ser compartilhado digitalmente pelo WhatsApp, por exemplo, você coloca ali tudo que o projeto vai fazer. Isso aqui é uma boa ferramenta para o processo de iniciação, por exemplo, onde você está com a sua equipe sentando e rascunhando como é que vai ser o projeto. E aí, curioso, olha só que interessante. A minha turma de 2019, eu tive um aluno que era chefe de um projeto chamado Refauna, que reintroduz fauna na Floresta da Tijuca. E ele fez o Canva do projeto dele, mas é um projeto grande de pesquisa que envolve alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e tudo mais. E aí, no ano seguinte, na turma seguinte de 2020, uma das alunas, que também era do projeto Refauna, viu o Canva do projeto Refauna que eu mostrei como exemplo. Aí a frase dela foi muito marcante para mim, ela falou assim, não sabia que a gente fazia isso no projeto. Então, de novo, a gente sabe, enquanto profissional de projeto, que comunicação é um problemaço em projetos, né? E aí uma simples ferramenta como essa pode reduzir bastante a chance da má comunicação em projetos e de
esquecer de mapear algum requisito. E aí eu trago, baseado nessa história, um exemplo que aconteceu comigo, de um projeto em que eu era coordenadora, e era um projeto de recuperação de área de manguezal no norte do Rio de Janeiro, lá em São Francisco de Itabapoana, manguezal da Barra. E aí é óbvio, né, pessoal? Mas é óbvio quando a gente está vivendo. E por isso que servem as ferramentas, né? A ferramenta, ela é importante. Por quê? Porque ela nos ajuda a sistematizar o pensamento. Então, se eu deixar para o meu pensamento resolver tudo, sem nada, sem nenhuma sistematização, é capaz de eu esquecer alguma coisa. E nesse projeto aconteceu exatamente isso. Pensa comigo, um projeto de recuperação de manguezal, em um manguezal relativamente preservado, né, com algumas áreas desmatadas por gado e por ocupação humana. O que é esperado encontrar nesse manguezal? Diversas espécies silvestres, né, inclusive cobra. E o projeto, por não ter feito esse racional anterior, que uma ferramenta como essa aqui resolveria, esqueceu de orçar. Não orçou nas aquisições, não comprou, e aí acabou expondo o profissional a um risco. E não deu outra. No primeiro encontro, na primeira visita técnica, eu fui, por sorte, não apareceu nenhum animal complicado. Na segunda visita técnica, eu não tinha ido, por sorte, né? Não fui. E o que estava lá? Uma cobra enorme, né? Uma cobra enorme que é super normal em manguezal. Então, se você está prevendo um projeto que vai recuperar a área de manguezal, você precisa prever o EPI da sua equipe, né? Porque imagina se não aconteceu nada, a cobra ficou na dela, a gente ficou na nossa, mas imagina se algo acontece, também não estava previsto nenhuma forma de contenção daquele risco, se alguém fosse picado, se alguma coisa acontecesse, primeiros socorros não tinha, e por aí vai. Então, por isso que eu falo, gestão é uma coisa, gestão profissional é outra completamente diferente, né? E por aí, muitos outros casos aconteceram comigo na minha trajetória. No final, eu vou passar minhas redes sociais para vocês e a gente continua trocando bastante aqui, que tem muita história para contar. Bom, outra ferramenta, uma ferramenta que vale muito para cronograma. É uma ferramenta chamada estrutura analítica do projeto, vocês devem conhecer bem, mas talvez de novo. Nunca tenham visto uma ferramenta dessa para projetos socioambientais. Esse projeto aqui é um projeto muito legal. Eu participei como professora de uma das pessoas que executou esse projeto, ela estava na turma de 2009. É um projeto executado pela Superintendência do Piabanha, vinculado ao Instituto Estadual do Ambiente. Então, o INEA tem bases, tem superintendências. Esse projeto chama-se Projeto Bom Uso da Água, é um projeto de saneamento que foi executado na região do Bonfim, em Petrópolis, uma região super importante porque é uma região produtora de água. E essa aluna participou comigo na disciplina de 2019, ficou encantada com as ferramentas que eu mostrei, voltou lá para a superintendência, sentou todo mundo e falou, pessoal, estudei, tenho algumas coisas interessantes para trazer para vocês. E eles foram, com o apoio do superintendente, muito engajado, eles foram aplicando as ferramentas de acordo com a necessidade deles. Uma delas é essa aqui, é a AP. E aí eu já vou destacar, gerenciamento do projeto, né? É muito, por isso que eu falo, diferenciar o amador do profissional. É muito comum que o amador não preveja no seu tempo a gestão do próprio projeto. E como a gente sabe que é uma boa prática, nós que somos profissionais, que estudamos a área, a gente não pode esquecer disso. Então, ela colocou lá, junto com a equipe dela, gerenciamento do projeto, matriz RACE, orçamento, cronograma, EAP, os relatórios de progresso, por aí vai. E aqui a parte técnica do projeto, o apoio técnico, material informativo, mobilização da comunidade, a questão da logística, a questão do cadastramento, que é uma questão eminentemente técnica, né, do procedimento do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e por aí vai. As atividades do projeto relacionadas à educação ambiental, então os eventos, Dia da Árvore, Semana do Meio Ambiente, por aí vai. Então, nesse Canva aqui, de novo, nessa única página, todo mundo que participava do projeto Bom Uso da Água conseguia visualizar do que se tratava o projeto. E como eu consigo perceber que não se trata de uma tentativa amadora, porque ela não esqueceu ali do gerenciamento do projeto, que é muito comum os amadores esquecerem. E o que me traz assim, de mais interessante desse projeto, a passagem mais legal, é que os moradores da comunidade do Bonfim, depois da implementação do projeto, eles falaram assim,
eu não lembro de outro tempo na minha história, na minha vida, em que, enquanto moradora do Bonfim, de ter parado de sentir cheiro de esgoto na água, no rio. Não me lembro. A primeira vez que eu me lembro de não sentir cheiro de esgoto, porque o projeto Bonfim foi instalando fossas sépticas. E aí é o impacto, né? O conceito de impacto do projeto. É algo que vai transcender a própria existência do projeto. O projeto Bom Uso vai acabar, mas as fossas vão estar lá instaladas e aquele impacto positivo vai perdurar para muito além do tempo do projeto. E isso é outra característica muito forte de projetos socioambientais. Ao passo que alguns projetos eles vão ficar ali restritos à vida dele, não. Os projetos socioambientais eles vão buscar o algo para além da própria vida, da própria existência do projeto, né? Algo mais perene, algo mais duradouro. Outra ferramenta que eles aplicaram lá foi a matriz RACE, muito comum, mas, pessoal, é muito incrível, né? Eu trabalhei há pouco tempo, até o ano passado, numa empresa que é a maior holding de educação do Brasil. E é muito incrível que eles tinham lá um problema de comunicação, de entendimento do que deveria ser feito, e o que mediou esse problema e solucionou o problema. Foi uma matriz RACE. Então, é tão simples quanto uma matriz RACE, né, que vai falar aqui, ó, vou zoomar para vocês, que vai falar de quem é responsável, quem é autoridade, quem tem que ser consultado, quem tem que ser informado. E para o projeto Bonfim a gente fez também. Nós temos 5 pessoas que atuaram nesse projeto, a Ana, a Camila, Edmardo e tal, Gisele e Mariana, e nós temos aqui as atividades que eles foram fazendo. Então, gerenciar os stakeholders, elaborar a proposta técnica, elaborar o diagnóstico, e aí eles foram se organizando quem era o que nessa história. E aí isso evita muito conflito também. E evita aquela coisa, né, do deixa que eu deixo, o cachorro que tem donos morre de fome, eu como 2 vezes, e por aí vai. Tá? Então, matriz RACE é tão simples, pessoal, mas como eu falei, pensa comigo, numa holding de educação, que é a maior holding do Brasil, que resolveu um conflito de entendimento foi uma matriz RACE. Então, não se restringe só a projetos socioambientais. Eu queria mostrar para vocês uma outra ferramenta que lá no Bonfim a gente usou também, nesse projeto Bom Uso da Água. Eu vou trazer aqui um exemplo de mais conhecimento, talvez por ter circulado muito na mídia, vai facilitar vocês entenderem, que foi o acidente da BP que aconteceu em abril de 2010 no Golfo do México. Vocês devem lembrar, foi um vazamento de óleo, uma explosão, tivemos algumas mortes e tivemos um impacto gigante no Golfo do México. E eu vou mostrar o vídeo para trazer uma ilustração melhor para vocês, e na sequência eu venho falando da ferramenta. Hoje, quando a gente fala de capital de stakeholder e não mais de shareholder, quando a gente fala de ESG, isso aqui tem tudo a ver, né? O tema central dessa palestra não é ESG, mas logo vocês vão perceber que tudo isso que eu estou falando aqui contribui muito para uma empresa acessar fundos ESG. Tá? Então, eu vou rodar um vídeo e aí, na sequência, eu volto aqui e a gente continua a entender a ferramenta. Aí, André, me fala se eu conseguir rodar o vídeo direitinho, se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Tá legal. Vou rodar o vídeo, ver se funcionou. Calma aí, deixa eu dar o play, né? Então, vai lá, rodei. A BP poderá ver triplicado para mais de 15 mil milhões de euros o valor a pagar pelos danos causados com um acidente na plataforma Deepwater Horizon em abril de 2010. Este cenário confirma-se se o governo dos Estados Unidos conseguir provar negligência por parte da petrolífera. Numa queixa entregue no Tribunal do Louisiana, o Departamento Norte-Americano de Justiça também acusa o grupo de promover a cultura da irresponsabilidade empresarial. A petrolífera espera poder mostrar provas do contrário no julgamento que terá lugar em janeiro do próximo ano. A pior catástrofe ecológica na história dos Estados Unidos matou 11 trabalhadores e derramou centenas de milhões de litros de petróleo no Golfo do México. Foram precisos vários meses para conter as fugas, ao mesmo tempo que se intensificou uma vaga de indignação contra o grupo. As ações da BP continuam a depreciar, mantendo a quebra de 30% em relação ao valor registado antes do acidente. Legal. Conseguiram ouvir bem? Ouvimos bem, sim. Beleza. E aí, pessoal, aqui eu vou voltar para o PowerPoint, e aí a gente consegue perceber nesse pequeno vídeo o quanto é importante essa... Vocês estão vendo o PowerPoint de novo, não, né? Ainda não. Ainda não. Peraí.
Vamos lá. Fico meio perdida nesse PowerPoint. Calma aí, agora vai. Ó, voltando aqui para o PowerPoint. Vê se vocês estão vendo tela cheia. Tudo certo. Tudo certo, beleza. E aqui, pessoal, essa ferramenta é super interessante. Existem outras, mas eu gosto muito dessa. E esse exemplo aqui cai como uma luva para vocês entenderem o conceito. É importantíssimo nesse contexto que a gente vive, especialmente com o ESG ganhando mais força, a gente entender como é que se comportam os stakeholders, né, a partir do ponto de vista do nosso negócio. Então, uma das maneiras é a gente pensar no modelo de importância relativa. E esse exemplo da BP é excelente, porque fica bem nítido. Eu vou trazer aqui para vocês 4 stakeholders, eu vou falar de investidores, governo, população e ambientalistas, e vocês vão ver como eles se movimentaram. De acordo com essa teoria, a gente tem vários perfis de stakeholders que vão variar de acordo com o poder, com a legitimidade e com a urgência, e com a sobreposição dessas 3 características. Então, vamos analisar cada uma delas. Vamos falar primeiro dos investidores. Quem são os investidores? Isso é antes e depois do acidente, tá, pessoal? E aí vai uma dica importante. O quanto a sua organização é capaz de gerenciar um sinistro, né, depois que ele ocorre. Isso impacta muito para onde o seu stakeholder vai movimentar, porque isso aqui é dinâmico, é vivo. Então, ele pode estar numa situação, num perfil anterior, e se o sinistro acontecer, dependendo da sua eficiência para gerenciar o sinistro, ele vai se movimentar para os outros campos possíveis, tá? Então, vamos dizer, né, por tudo que nós lemos na mídia, que a BP não foi muito sagaz em gerenciar o seu sinistro, né? A gente viu isso, inclusive, na reportagem. Então, o que acontece? O investidor que tinha um perfil de adormecido, por que ele é adormecido? Ele tem o poder porque ele é investidor, então ele pode vender e comprar ação. Isso é uma forma de poder. Mas ele não tem legitimidade porque ele não é o poder público, ele não é uma instituição estabelecida pelo poder público para fazer controle social, então ele não tem legitimidade nessa causa para legislar, para nada. Ele tem o poder do dinheiro. E ele não tem urgência. Antes do acidente, ele não tinha urgência, porque ele estava ali investindo, comprando, vendendo, ganhando o dinheiro dele, tudo bem. Só que acontece o acidente. Na reportagem, o repórter disse que as ações da BP despencaram, né, vertiginosamente, e aí esse stakeholder, que ele tinha apenas poder, ele passa a ter também urgência, porque ele está perdendo dinheiro. Então, ele deixa de ser um stakeholder adormecido e passa a ser um stakeholder perigoso, porque agora, além do poder, ele tem urgência, então ele acaba usando esse poder que ele tem para empurrar algumas coisas, né, para empurrar algumas ações mediante a necessidade dele que se tornou urgente. Quando a gente fala em governo, o que o governo é? Ele é um stakeholder dominante. Por quê? Porque ele tem poder, ele pode embargar, multar, ele pode várias coisas, e, ao mesmo tempo, ele tem legitimidade enquanto poder público de zelar, através das suas instituições, né, públicas, pelo patrimônio ambiental e social. Então, ele tem poder e legitimidade, ele é um stakeholder dominante. E, até então, ele está ali fazendo o seu rito processual dele, exigiu a licença, exigiu os relatórios, se está tudo bem, ele não tem urgência. Mas aí, o acidente acontece, ele passa a ser pressionado por buscar uma posição da empresa e a mídia e a opinião pública, e aí ele passa a ter urgência. E aí ele se torna um stakeholder definitivo. E o stakeholder definitivo é aquele que a gente tem que estar mais atento, porque ele reúne as 3 qualidades. Ele tem poder, ele tem legitimidade, ele tem urgência. E ele se torna um stakeholder muito poderoso nesse quebra-cabeça, né? A população, como é que era a população antes do acidente? Ela era dependente, ela tem legitimidade, porque por legislação, todo cidadão tem o direito, sim, a denunciar, né? Então, ele tem o escopo dele, que ele é legítimo para exercer a cidadania dele, mas ele não tem poder. Ele não tem poder. O poder dele é mediado por nossas instituições públicas. A partir do momento, né, e ele tem urgência, por isso ele está aqui como dependente. A partir do momento que o acidente acontece e a gestão da BP não é bem sucedida, ele migra com o definitivo, porque diante da circunstância, da opinião pública, a população passa a ter poder também, né? Um outro acidente que teve da Exxon Valdez, na década de 80, a Exxon teve que, inclusive, mudar toda a logo dos seus navios, porque quando eles aportavam, eles vinham chegando no horizonte, a população já ficava toda eufórica, então a população passa a ter poder. E os ambientalistas? O ambientalista
biólogos, oceanógrafos, geógrafos e todo mundo que gosta da causa ambiental sabe a urgência que a gente vive, mas não necessariamente tem poder ou legitimidade. Mas, mediante a crise, passa a ser uma voz que tem poder e tem legitimidade. Então, essa é uma ferramenta muito interessante para fazer análise de stakeholder. Para quem está se dedicando às questões da matriz ESG, é uma ferramenta bem interessante também. No livro que eu vou falar para vocês no final, a gente traz um exemplo da região do Bonfim aplicando essa ferramenta. Então, é uma das que eu mais gosto, porque ela consegue mapear bem, né, o deslocamento. Ela não mapeia só o estado da arte, mas sim como os stakeholders se deslocam mediante como a empresa gerencia o risco ambiental. Bom, qualidade. Isso aqui também é outro ponto que eu percebo bastante em projetos socioambientais, é muitas vezes a falta da ferramenta para aferir a qualidade, né? Porque quando você fala de controle socioambiental, muitas vezes existem algumas linhas difíceis de medir, ou seja, como é que é o comportamento da população, se a população se politizou mais ou não, e por aí vai. Mas tem algo que media, eu acho que muitos projetos e projetos socioambientais, então, demais, que são os relatórios, né? Então, quando a gente precisa prestar conta em uma consultoria, ou quando a gente precisa prestar conta para o Ministério Público, para o IBAMA, etc., a gente faz isso via relatório. E aí eu trabalhei num projeto como coordenadora e eu percebia sistematicamente a qualidade ruim dos relatórios, né? E falar não adiantava, então eu precisava mostrar, eu precisava trazer a materialidade para o que eu dizia. Então, o que eu fiz? Como eu sou uma gestora profissional, eu sabia que existiam ferramentas para isso, então eu usei duas. O diagrama de Ishikawa, vocês devem conhecer bem, o meu problema central é a baixa qualidade dos relatórios, e eu fui desmembrando em outros problemas, né? Então, problema dos relatórios, gramática, linguagem informal, coesão textual, incoerência entre as imagens, informações incompletas, erros recorrentes, e aí eu fui desdobrando em mais causas, né? Então, uma das causas, você tem informação incompleta, você pode estar gerindo mal os arquivos, você pode estar com inconsistência na geração dos documentos, ou você pode estar com uma equipe superalocada, também, que era o nosso caso, né? Ou seja, pouca equipe para muito trabalho. Então, isso aqui visualizava bem qual era o problema dos nossos relatórios e me trazia, complementando com uma outra ferramenta que eu conheço e por isso eu usei, que é o diagrama de Pareto, onde eu tinha que dar foco. A gente sabe que a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não tem todo o dinheiro do mundo, a gente não tem toda a equipe do mundo. Então, a gente precisa focar enquanto gestor. Então, o que eu fiz? Eu usei o diagrama de Pareto para me mostrar assim, ó. Eu sei que 80% dos problemas no relatório vêm de gramática, linguagem informal e coesão e coerência. Então, esses outros problemas eu vou tratar depois. Eu vou dar foco nesses 3 primeiros, que são os que me trazem 80% dos problemas dos meus relatórios vêm dessas causas. Então, se você é um gestor amador, você vai ficar perdido, cego em tiroteio. Se você é um gestor profissional, você usa a ferramenta, mapeia o problema e parte para ação. Então, aqui pode ser capacitação da sua equipe, pode ser oficinas, enfim, aí você vai para o plano de ação para endereçar aquelas causas. Curva S, quando a gente fala em custo, né? Quando a gente fala em gerenciamento de custo. Esse aqui é um projeto, na verdade, existia mais de um projeto ali, é um programa básico ambiental de um empreendimento portuário de grande porte que está sendo instalado em Presidente Kennedy, em Espírito Santo. Nesse projeto, eu atuei como gerente socioeconômica. Então, você vê que o valor não é baixo, né, pessoal? Aqui, está na casa de 9 milhões. O valor não é baixo. Projetos socioambientais são projetos que demandam muito recurso. E uma das minhas preocupações é essa. Eu atuei também no poder público, no INEA e na Secretaria Estadual do Ambiente, é que muitas vezes a gente desenvolve um projeto, e não é só na área ambiental, né? A gente sabe disso. E o projeto gasta recurso e não entrega. Então, você, ao invés de melhorar a vida, né, da comunidade, você muitas vezes piora. E não são valores pequenos, né? Então, me preocupa muito profissionalizar a gestão através das aulas que eu ministro, das palestras, desse encontro aqui, como eu estou com vocês, da assessoria que eu faço para o ICMBio, porque não são projetos baratinhos, são projetos caros e que impactam positivamente ou negativamente a vida não só de pessoas, mas de espécies também, né? Que, além das nossas. E aqui, ó, trago para vocês um exemplo de como a gente pode usar análise de valor agregado. Então,
não é achismo novamente, né, pessoal? É usar a ferramenta, usar o conhecimento técnico para você sistematizar o que está acontecendo no seu projeto. Quando a gente fala de análise de valor agregado, a gente pode mostrar os índices, por exemplo, CPI, o SPI, que é um índice de performance de cronograma e de custo, por matriz como essa aqui, quadrante, ou como linha, né, curvas de linha. Eu tenho usado essa ferramenta também nesse projeto que eu estou prestando consultoria para o CEPERJ, e a lógica do análise do valor agregado é: estamos gastando e entregando, ou estamos entregando, gastando menos, gastando mais, ou não estamos entregando? Então, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa para a gente fazer a análise da performance do nosso projeto, com relação ao escopo, custo e cronograma. E, pasmem, né? Muitas pessoas não conhecem. Então, é uma crítica que eu faço à formação do biólogo, do geógrafo, enfim, de pessoas que trabalham com os temas ambientais. Nós somos profissionais muito projetizados. No entanto, na nossa formação de base, a gente não estuda nada disso. Então, a gente vai para o mercado de trabalho, muitas vezes não conseguindo trazer o profissionalismo que é possível trazer para os projetos socioambientais. Hoje mesmo eu estava numa reunião onde eu estava explicando isso para uma pessoa e ela desconhecia, e também trabalha com projeto socioambiental, né? Então, percebam que a profissionalização é muito importante, ainda mais com peculiaridades de projetos socioambientais. Quando a gente fala de gestão de risco, eu vou trazer para vocês uma ferramenta que a gente usou justamente nesse programa básico ambiental, desse empreendimento portuário, que é você mapear. E eu vou trazer luz aqui, ó, pessoal, para uma característica muito comum de projetos socioambientais. Esse aqui é um plano de ação, né, 5W2H, nada demais, mas é importantíssimo mapear isso. E muitas vezes os profissionais da área socioambiental não percebem. Então, o que é diferente de projetos socioambientais de outros projetos? Além daquela questão que eu comentei, que muitos deles pedem essa participação cidadã, tem características que são sazonais. Então, nesse programa básico ambiental, a gente tinha um projeto, que se preocupava em resgate de germoplasma, nome técnico para semente, né? Então, resgate de semente, de restinga. Só que se você resgatar a semente de restinga para viveiro, para fazer banco de muda, não é em qualquer momento que você pode fazer isso, porque ela tem a sazonalidade dela, da espécie. Então, se você perde aquele timing, você atrasa o teu cronograma todo, porque muitas vezes o órgão regulador vai te exigir a execução de determinado projeto para você avançar no seu empreendimento. Só que muitas vezes, se você não é capaz de executar aquela tarefa que você estipulou no seu cronograma, você só consegue no ano seguinte, porque você precisa respeitar a sazonalidade das espécies. Então, se você fala aqui, por exemplo, e você vê que no nosso caso lá a priorização era muito urgente, porque a gente tinha que endereçar essa situação rapidamente, porque senão a gente perdia a janela, né, da sazonalidade da espécie que a gente tinha que resgatar, e a gente só poderia no ano seguinte. E o IBAMA não nos daria a licença de operação se a gente não tivesse atendido as condicionantes da licença de instalação, né, pelo nosso processo de licenciamento ambiental. Então, essa é outra característica, né, da gestão de projetos socioambientais. Você tem que respeitar a sazonalidade das espécies, né? Não vai ser o que você quer. Você tem um mito que é muito maior do que você, e você precisa estar atento a isso. Falando um pouco sobre agilidade, né, eu tenho atuado como Agile Coach do ICMBio desde 2020, quando eu fiz a disciplina lá. Então, a gente escolheu 3 projetos como piloto. O primeiro, aqui é um passo a passo, né, de como eu tenho conduzido o trabalho com eles. Então, o primeiro passo foi a formação, a mesma disciplina que eu ministro na UFRJ, eu ministrei para eles. E depois que eu fiz isso, a disciplina, a gente elegeu 3 projetos pilotos, para eles começarem a ter contato com a lógica da agilidade, com o mindset ágil. A gente usou o Scrum como framework para eles irem se apropriando da lógica da agilidade, e a gente vem avançando com treinamentos constantes. Agora, no mês de junho, eu vou treiná-los em Design Thinking, e por aí vai. Foi o OKR, vai ser Design Thinking, tem Lean Inception para vir ainda, Design Sprint. Então, pessoal, tudo isso, e eu reforço, é na gestão socioambiental pública, né? Ou seja, muita modernidade, o que a gente tem mais atual, que é o pensamento ágil para a gestão, sendo aplicado lá.
E lá não é nem puramente só agilidade, porque a gente não pode ser puramente ágil lá. A gente também tem que trazer um pouco do tradicional, né, pela própria característica de prestação de conta para o Ministério do Meio Ambiente, para o IBAMA, etc. Então, o que a gente faz lá é muito uma gestão híbrida, na verdade. A gente se vale de tudo que é bom da agilidade e também de tudo que é bom da gestão tradicional, né, mais documentalista, digamos assim. E o que a gente foi percebendo? Muitas adaptações, né? Como a gente fala que o Scrum é um framework, a gente está livre para adaptar. Então, nos 3 projetos, o próprio aplicação do Scrum foi para revisitar os 3 projetos. Então, a gente refez a escrita desses 3 projetos. E a gente precisou adaptar muito. Então, por exemplo, as deles não podia ser todo dia, porque lá no Pará a internet é ruim, é instável. Então, eles foram vendo que, poxa, não dá para a gente conectar todo dia, então vamos conectar sempre quarta-feira. E a gente foi fazendo uma série de adaptações, que é perfeitamente, né, desejável, de modo que a gente aqui começou com sprint de 15 dias, depois a gente reduziu para 7 dias, e a gente começa o projeto, então, usando o Scrum para rever o projeto. Ele tem 6 páginas no início, e ao final ele é um projeto de 54 páginas, muito mais robusto, muito mais consistente. E a gente tem fraquezas, oportunidades, ameaças, né, para a aplicação da agilidade no poder público. A gente tem visto com bons olhos, a gente tem conseguido bons avanços, né? A própria dinâmica deles de trabalhar muito por projetos, algumas ameaças em cenário político, sempre é um problema, fraqueza, pouca equipe, e oportunidade muito as novas tecnologias, as novas plataformas, e o próprio mercado de gerenciamento de projetos crescendo cada vez mais. Para concluir a minha fala já, André, e te passar a bola, eu vou falar com eles um pouquinho. Tudo isso que eu comentei está aqui no livro que a gente lançou. Eu idealizei esse livro justamente por perceber que a gestão de projetos socioambientais ela carecia de ferramentas da gestão profissional de projetos, então eu não via essa conexão nas livrarias quando eu buscava, e aí eu decidi então escrever esse livro, e ele já está disponível, tem o QR Code para vocês. Ele fala muito assim, como a gestão profissional de projetos pode ser aplicada à gestão socioambiental. Então, esse livro já está disponível. Eu vou estar no Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança falando sobre esse tema também, André. Convido a todos já a se inscreverem, a participarem do Congresso. Minhas redes sociais, para caso vocês queiram manter contato. Eu gosto muito da interação, do feedback, então fiquem à vontade. Meus contatos também, WhatsApp, e-mail, site. E tudo isso, André, que eu comentei com vocês, eu tenho disponibilizado e sistematizado em treinamentos. Então, tem uma grade de treinamentos na área de gestão de projetos, não só socioambiental, qualquer área pode fazer e se beneficiará. Então, eu convido vocês a conhecerem a grade de treinamentos que eu ofereço e se conectarem comigo no LinkedIn. Muito obrigada pela oportunidade, André. Obrigada a todos. Jamile, eu que agradeço aí a sua presença, a sua apresentação também, pelo tema que você compartilhou aqui conosco. Eu recebi alguns comentários aqui, Jamile, sobre o compartilhamento do material, se você poderia compartilhar com os interessados. Claro. Ah, legal, certeza. bacana. Então, a gente tem aqui o nome de algumas pessoas que demonstraram interesse, né? Então a gente faz esse compartilhamento. E a gente tem 2 perguntas aqui, eu acho que dá para... Vamos ver se dá para a gente responder, porque a primeira é uma pergunta combo. Então, ela tem aqui 2 ou 3 em uma só, mas eu vou ler aqui para você uma pergunta da Rafaela Coutinho. Ela diz o seguinte: quais seriam as ferramentas de gestão mais indicadas para projetos ambientais? Quais são as mais usadas? Como foi falado pela professora, é bem complicado conciliar sazonalidade das campanhas, produtos a serem entregues e mobilização das equipes. Agradeço a atenção desde já. Obrigado, Rafaela, pela pergunta. Obrigada, Rafaela. Rafaela, todas essas que eu comentei funcionam bem para projetos ambientais. O que você vai precisar entender é muito assim, qual é a característica do seu projeto? Uma daquelas questões que eu comentei, que eu já vivenciei, eu assumi um projeto, Rafaela, em que eu era equipe técnica, eu era educadora ambiental. E aí o projeto era um PEAT, era um programa de educação ambiental para trabalhadores. E eu era equipe técnica, ou seja, eu era educadora ambiental que embarcava na plataforma, fazia atividade e descia. Havia um coordenador desse projeto. E aí, por algum desentendimento entre a coordenação do projeto e o cliente, o gerente do projeto decidiu mudar a coordenação
e ele decidiu que um dos educadores ambientais assumiria a coordenação. Nesse contexto, muito em função da minha trajetória, Rafael, eu estava fazendo MBA nessa época, ele optou que eu fosse a pessoa que assumisse a coordenação desse projeto. E aí, Rafaela, é muito uma análise assim, de cenário, de situação. Ali havia um caos eminente, né, entre a gente e o cliente, e o que eu precisei trabalhar, primeiramente, foi a questão documental. Então, eu instituí um gerenciamento de comunicação muito forte, para que a gente não tivesse problema de versão, não tivesse problema de comunicação, de expectativa. Então, vai depender muito da sua demanda. Então, todas essas ferramentas que eu falei para vocês aqui na palestra, mais as que estão no livro, que não dá tempo de falar de tudo, você pode usar em projetos socioambientais. Então, para cronograma, MS Project é bom se você for pensar em outras formas mais, digamos, soft, assim, digamos, mais friendly de gerenciar. Você pode usar o Gira, você pode usar o Trello, você pode usar o Azure DevOps. Se você está falando de processos, esse funciona muito bem. Mas se você está falando de gestão de cronograma mesmo, data, essa coisa que não pode perder, sazonalidade, caminho crítico, aí o Primavera, o Microsoft Project faz mais sentido. Então, são várias. Para integração, você pode usar análise de valor agregado, e aí vai depender muito do seu contexto. Eu penso sempre assim, Rafaela, o professor gosta de ser bem didático, né? Então, assim, sendo bem didática, hoje, analisa o projeto que você está. Pega as 10 áreas de conhecimento que não foram abordadas pelo PMBOK 7, tá? Vamos esquecer isso. Pega as 10 áreas de conhecimento. Pensa assim, o que a Rafaela está fazendo para endereçar cada uma dessas áreas de conhecimento? Se você tiver uma ferramenta para cobrir cada uma dessas 10 áreas, Rafaela, você já está muito bem. Você já está conseguindo profissionalizar a sua gestão. Legal, legal, Jamile. Eu acho assim, só para conectar uma última, tem mais perguntas aqui, mas dá para responder mais uma, acredito. E aí a pergunta da Juliana Vicente, que diz o seguinte: as ferramentas disponíveis para uma gestão eficiente são muitas, que você acabou de citar aí algumas, né? Dentre várias. Quais dessas ferramentas seria melhor para implementar numa empresa de menor porte? Uhum. Ó, Juliana Vicente. Legal. De menor porte, Juliana, eu recomendaria assim. Existem muitos mitos também, né? A gente, nesse projeto que eu trabalhei em Búzios e Cabo Frio, a gente lidava com os comunitários de uma comunidade chamada Rasa, que fora da península de Búzios, né? Uma comunidade com menos recursos. Então, assim, eu fui questionada na época de usar um Kanban com eles, né? Kanban, quadro, né? Eu não precisei usar tudo. E aí, Juliana, vai uma dica. Você não precisa ficar eufórica de querer usar tudo. Então, se você está falando de uma empresa de menor porte, você pode ser mais low profile, sabe? Você não precisa um Microsoft Project, talvez, calma. Então, ferramentas visuais, como simplesmente um Kanban na parede, né? O que está sendo feito, o que está atrasado, o que está em andamento, o que foi concluído, isso já te ajuda muito. Porque contem com essa premissa sempre. Comunicação é o maior desafio. Então, seja lá qual for o porte da empresa, a intenção é sempre comunicar o que está acontecendo. E uma das maneiras para isso é o Kanban, por exemplo, você vai fazer um board na parede. Existem também Kanbans digitais, como o Trello, né, o próprio Azure e o próprio Gira. Mas para a empresa pequena, independente do porte, na verdade, ferramentas de comunicação são muito bem-vindas, né? Como essa que eu citei, por exemplo. Outras ferramentas, porque por mais que o projeto seja pequeno, ele vai rodar em cima de um custo. Então, essa que eu falei, por exemplo, da análise de valor agregado, você resolve com Excel. Você não precisa nem comprar software, né? Geralmente a gente já tem um Excel. Então, um Excel você consegue gerar um gráfico e consegue dizer assim para o seu gestor, que é o que ele quer saber. A gente está atrasado, a gente está no prazo, a gente está adiantado, a gente gastou mais, a gente entregou. É isso que ele quer saber, né? Então, ferramentas de Excel, muitas vezes, vai te permitir fazer uma análise de valor agregado. Um papel na parede vai te permitir fazer um Kanban. O Trello é de graça também, você consegue fazer por lá. E é isso. Legal. Jamile, a gente tem mais 2 minutinhos, assim, eu vou usar aqui para uma última que está aqui, da Tatiana Tintino, que eu achei interessante. Diz o seguinte: você utiliza mais ferramentas ágeis ou preditivas para a gestão de projetos socioambientais? Ou Legal. considera que nessa modalidade devemos considerar sempre como híbridos? Aí ela diz que trabalha em um projeto socioambiental na Amazônia, né, em comunidades indígenas, começou o MBA, ele está aí, perca um pouco nas definições e tudo mais. Legal. Então, essa é a pergunta da Tatiana. Tatiana,
No livro, eu recomendo que a gestão de projetos socioambientais seja híbrida. Por quê? Quando você for escrever um projeto para captação de recursos em fundo, por exemplo, como Fumbio e etc., você vai ter que ser bem detalhista na documentação. Você vai ter que dizer cronograma passo a passo. E, nesse caso, o Project, por exemplo, é ótimo, né? Você pode usar uma ferramenta como Project para montar o seu cronograma. Então, para Fumbio, para IBAMA, para Ministério Público e por aí vai, para uma secretaria, você não vai poder ser assim, vamos construir o escopo, temos aqui uma ideia do escopo, vamos construir junto. Você não vai poder falar, eles não aceitam esse tipo de argumento. Então, para eles, você vai ser extremamente preditiva. Você vai fazer um cronograma detalhado, um custo detalhado, aquisição detalhada, by the book, o que a gente estuda, né, com as boas práticas. Você vai ter que ser bem documental, você vai ter que ser bem preditivo ali. Só que no seu dia a dia é o que a gente faz lá em Carajás. No dia a dia, a gente usa muito a agilidade, tanto o Scrum como o mindset ágil, né? Tanto é que a gente fez o nosso planejamento anual com OKRs. O que é mais ágil do que o OKR, né? Você poder revisitar e poder refazer e reescrever. Então, eminentemente, projetos socioambientais, eu entendo que eles são híbridos. Você não vai poder deixar de apresentar certos documentos que têm característica do preditivo, mas o seu dia a dia pode rodar no ágil sem problema nenhum. Legal, Jamile. Então, agradecer a Rafaela, a Juliana, a Tatiana pelas perguntas. A gente está aqui 9 horas em ponto, então, britânico aqui no horário. E aí a gente vai agora fazer um sorteio aí, pessoal, que comentei no início, né, de uma gratuidade aí, um voucher de 100% de desconto na quarta PMI. Então, vou rodar o sorteio aqui com os participantes que estão aqui conosco até esse momento. Vamos lá, quem ganhou aqui o ticket foi o Otávio. Deixa eu pegar uma tela inteira aqui para o Otávio estar conosco aqui. Então, Otávio, você vai receber esse ticket, tá? Pelo seu e-mail. E lembrando mais uma vez que o link da pesquisa de satisfação vai ser encaminhado para o e-mail dos participantes, onde a gente já também vai passar aí o acesso ao material nessa própria pesquisa que a Jamile vai compartilhar aí com todos. Muitas pessoas comentaram isso aqui, tá, Jamile, de ter interesse aí no material e tal. Ah, legal. Você manda para eles por e-mail, né? Isso, a gente vai mandar juntamente com a pesquisa, tá? Ah, E ótimo. respondendo à pesquisa, vocês vão ter aí acesso aos PDUs. Queria agradecer muito a presença da Jamile, todo o conteúdo que compartilhou aqui conosco, foi muito legal. Obrigado aí mais uma vez, Jamile. Obrigada, André. Agradeço muito pelo convite. Agradeço a todos pela presença e contem comigo. Se conectem comigo nas redes sociais e mandem dúvidas, mandem perguntas. No que eu puder ajudar, podem contar comigo. Legal, pessoal. Obrigado a todos e todas os participantes também. Obrigado pela participação, pelas perguntas. E a gente se vê no próximo encontro aqui do webinar no mês que vem. Tá certo. Obrigada. Boa noite a todos. Um abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
tirei todo mundo aí. E aí? Senhores. Excelente. Pedi pra Jamile voltar pra gente tirar nossa foto. Eu achei que era para sair, eu saí. Não, fica bem tirar nossa foto aí. Ah, Quem é legal. esse webinar aqui? Eu queria saber quem era esse webinar aqui que entrou. É a Cláudia. Cláudia entrou, Nome aqui, Cláudio. E Também aí, já ia Cláudia? sair. Lembra, Rafa, que eu fiz isso aquela outra vez? Foi. Eu fiquei olhando e falei, tá todo mundo ali ou não tá? Eu vou sair de novo. Quase que eu saio. Não, vamos tirar uma foto aqui. Vamos fechar. Ô, Jamile, acabou que você nem falou do seu livro aí no final, dos links, dos negócios. Tu esqueceu? Eu achei que eu não fosse falar sobre o livro. Ela mostrou. Não, eu falei, eu mostrei o QR Code. Mostrou várias vezes. Eu mostrei Pensei o que no QR final Code. você ia mandar o link aqui tô falando do link aqui no chat pro pessoal, do treinamento. O Rodrigo André até me falou, ela pode botar o link? Eu falei, pode. Eu não botei o link, realmente, mas está na apresentação, né? Mas eu mando, como a gente ficou sem fazer o negócio do PDU, quando eu for mandar o e-mail com o material, eu mando tudo. Eu só pedi para compartilhar a apresentação dela, não foi? Eu fiz. Foi Não, sim. beleza. Então, você tem acesso aí, né, Rafa? Oi. Jamile, parabéns aí, hein? Pessoal, eu vou precisar Obrigada. sair, mas eu gostei muito da apresentação. Vamos só tirar uma foto aqui, Gustavo. Tira aí, Você tira aí, André. Obrigada, consegue? pessoal. Já te adicionei no LinkedIn, tá? Excelente sua apresentação. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Calma aí, gente. deixa eu ver como é que eu faço isso. Bom, adorei. Vê como é que eu tiro essa foto aqui. Espera aí que eu já vou tirar agora. Dá um Então vai lá. print. Vamos lá, vamos tirar uma foto? Vamos. 1, 2, 3 e vou tirar isso aqui, hein? Pra onde vai essa foto? Pra onde vai essa foto? Foi. Bateu? Só vou nessa. Foi, tirou. Vou tirar de novo, Cláudio, saiu de olho fechado. Porque eu acho que ela tava aí, Então tira de novo. Espera aí, Gustavo. Só mais um pouquinho. Foi? Pronto. Boa noite. Foi muito bom. Obrigada, no Gustavo. grupo e mando para você, Jamile. Valeu. Obrigada, Gustavo. Valeu. Tchau. Gustavo, brigadão. Pode sair agora? Agora Não, pode. só me fala aí, vocês gostaram? Foi legal mesmo? Foi. Muito Foi. bom. Legal, Adorei cara, essa muito bom. apresentação. Ai, que bom. Só faltou falar da água. Falei, apavorei o Rafael, não vou falar da água hoje, não. Quem não viu o podcast não sabe. Problema da água no mundo. Tá vendo? Pois é, né? Não, mas beleza, Não, foi muito ótimo, bacana. gostei bastante, o Jamile. Ai, E vou que te falar, bom. hein? Poxa, que deu bastante pessoas, assim. Ai, Foi que bom. entrando. Que bom. Deu quanto aí? Tu sabe dizer? A gente bateu, acho que foi 42, eu acho. Legal. Vocês conseguem me mandar o chat, Rafael? Porque eu não dava conta de ficar lendo, senão me desconcentrava. Eu posso te mandar o chat depois das pessoas que participaram. Ótimo. Se eu puder também receber isso, vai ser ótimo. Então, E a gravação? Já fica de lead para você aí. Com certeza, com certeza. E a gravação eu posso botar lá no meu canal do YouTube? Pode. Já falei com a Gabriela, já. Pode. Tá. Você precisa receber o link do livro, essas coisas, ou você já tem? No sábado, eu vou fazer aqui o material. Aí hoje eu vou te mandando no WhatsApp a pesquisa, devo mandar segunda, tá? Aí até segunda você vai me passando, eu vou aprontando aqui. Tá bom, combinado. Que Então, bom, tá bom, gente. Fico feliz. Falou. Cláudia, obrigado mais uma vez aí. Se não fosse você, não rolava. Foi tudo meio que em cima da hora aqui. Tá bom. Valeu, gente. Um abraço aí. Obrigada, Parabéns aí, Obrigada André. você, Show. Tchau, Valeu, gente. André. Valeu, Jamile. Tchau, tchau. André André já entrou com e vou te falar, André, tu deu maior sorte, hein? Que o webinar da Jamile foi bom pra caramba. Ela acabou no horário, teve pergunta. Pois E às vezes a gente cara. pega uns sanhaços aqui complicados. Trabalho completo. Não, eu estava monitorando aqui os slides, quando chegar 8h20, ela tem que estar nesse slide. Aí você estava no slide certinho. Falei, tá Bem ótimo. gerente de projeto, né, André? Isso aí. Foi precisa, Jamile. Que bom.
me aliviou aqui na minha primeira vez como host. Muito obrigado. Parece que não é a primeira vez, não. Parece que ele é experiente como host. Aí. Já tem experiência como host, está escondendo o jogo. Não, eu estava comentando com o Rafa, inclusive, eu fiquei impressionado. Como por pouco que eu falei, sem ver ninguém, é muito esquisito, né? Você só olhar, assim, você vê os rostos das pessoas. E ela falou por 40 minutos nessa condição, assim, e super bem, assim, parabéns mesmo. Que bom, fico feliz. Mas com o tempo pega o jeito. Falou? Então tá bom, gente. Um abração aí. Boa noite. Beijo. Tchau. Pessoal. Tchau. Valeu.